No verão de 2020, a médica Clarice Rocha, de 34 anos, viajou ao Rio de Janeiro em busca de um romance. Hospedada em um flat com vista para o mar de Copacabana, o que deveria ser um encontro promissor transformou-se em um pesadelo silencioso. Enquanto se preparava no banheiro, uma visão aterrorizante no ralo do chuveiro a paralisou. Um fragmento que parecia ser pele humana. O medo se instalou. Quem era o homem que a levara até ali? E o que realmente acontecia naquele apartamento quando ninguém estava olhando? Por minutos de pura angústia, ela esteve à mercê de um predador. Até que uma única ligação mudou tudo, dando início a uma investigação que expôs um esquema doentio, escondido por trás da fachada do turismo carioca. Esta é a história completa do que realmente aconteceu no Flat 1208 e da coragem que desmascarou um criminoso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2020. O verão no Rio de Janeiro atingia seu pico. A ocupação dos hotéis na cidade era irregular e o aluguel de apartamentos por temporada havia se tornado uma alternativa comum para turistas e visitantes. Nesse cenário, Clarice, uma médica de 34 anos, viajou para a capital fluminense. Ela tinha um propósito específico: encontrar um homem que conheceu através de um aplicativo de relacionamentos. O homem se identificava como Oscar e se apresentava como um turista estrangeiro visitando o Brasil. O convite dele foi simples e direto. Ele a chamou para assistir ao pôr do sol de um apartamento em Copacabana. O local era um flat localizado a uma quadra da praia, um endereço privilegiado na zona sul da cidade. Para Clarice, a proposta parecia segura e o início de uma experiência romântica. A expectativa era de um passeio à beira-mar, seguido de uma conversa agradável. Nada indicava que o encontro tomaria um rumo diferente. No dia 15 de fevereiro de 2020, às 18 horas, o registro de entrada de Clarice foi feito na portaria do edifício. Ela subiu ao apartamento onde Oscar a recebeu. A conversa inicial foi breve e superficial. O ambiente era de normalidade. O plano de assistir ao pôr do sol foi mantido. O apartamento era um espaço funcional, típico de locações para curtas estadias, sem decoração pessoal ou qualquer indício sobre seu ocupante temporário. Clarice acreditava que o programa seria um passeio agradável. A imagem de Copacabana ao entardecer reforçava essa percepção. As ruas estavam movimentadas, com o som característico de uma cidade litorânea em alta temporada. Tudo ao redor parecia normal e condizente com o que se espera de um encontro casual. Antes de saírem para a praia, Clarice decidiu tomar um banho rápido para se refrescar do calor. O homem concordou sem objeções. Ela se dirigiu ao banheiro, fechando a porta atrás de si. Aquele ato aparentemente rotineiro marcou a transição entre a expectativa e a realidade. A água do chuveiro começou a cair. O que estava por vir mudaria sua percepção sobre segurança e confiança para sempre. Aos 34 anos, Clarice Rocha era médica. Sua carreira era dedicada ao trabalho em hospitais, onde atuava em regime de plantão. A rotina era exigente e consumia grande parte de seu tempo. A viagem ao Rio de Janeiro representava uma pausa rara em sua agenda profissional. Além de seu trabalho remunerado, ela também dedicava parte de seu tempo a atividades voluntárias. Clarice participava ativamente de campanhas de vacinação, uma contribuição direta para a saúde pública. No campo profissional, ela possuía um objetivo claro e definido. Seu plano de carreira incluía cursar uma especialização em infectologia, uma área complexa da medicina. Sua formação e experiência em ambientes clínicos lhe conferiam um olhar técnico e analítico. Era uma profissional acostumada a observar detalhes e a tomar decisões sob pressão.
Essa mulher, com uma vida estruturada e uma carreira em ascensão, era a pessoa que estava no flat em Copacabana para um encontro casual. Dentro do banheiro, Clarice ligou o chuveiro. A água começou a escorrer pelo piso em direção ao ralo. Enquanto se preparava para entrar no banho, seu olhar foi atraído para um ponto específico no chão. A água não escoava de maneira uniforme. Havia uma pequena obstrução no ralo metálico. Inicialmente, ela presumiu ser um resíduo comum, como um pedaço de plástico ou borracha deixado pelo hóspede anterior. Era um detalhe insignificante em um apartamento de aluguel. Contudo, ao se abaixar para remover o objeto, ela notou detalhes que não eram consistentes com sua suposição inicial. O fragmento era pequeno e de cor pálida. Sua textura era irregular, não era lisa como plástico. Um exame mais atento revelou a presença de pelos finos e curtos na superfície do material. Não era um objeto inorgânico. O conhecimento médico de Clarice foi ativado de forma automática. Ela analisou a textura, a maleabilidade e a aparência do fragmento. A estrutura era familiar, era compatível com tecido epitelial. A conclusão foi imediata e inequívoca. Aquilo era um pedaço de pele humana. O som da água corrente continuava, mas para Clarice o ambiente ficou em silêncio. Ela permaneceu imóvel, agachada ao lado do chuveiro. O fragmento no ralo transformou o apartamento de um local de encontro em uma cena de crime potencial. O medo a paralisou por um instante. Seu treinamento, no entanto, a fez reagir. Eram exatamente 19 horas do dia 15 de fevereiro quando ela pegou seu celular e fotografou o que via. A evidência estava registrada. O coração dela gelou. Clarice saiu do banheiro. Seu objetivo era deixar o apartamento imediatamente. Ela tentou manter a compostura para não alertar o homem sobre sua descoberta. Com a voz controlada, ela inventou uma desculpa. Disse que havia recebido uma chamada de emergência do hospital e precisava sair. Era um pretexto plausível para uma médica plantonista. A reação de Oscar foi imediata e contrária ao esperado. A expressão amigável desapareceu. Seu rosto se tornou sério e o tom de voz se tornou ríspido. Ele questionou a veracidade da emergência, insistindo que ela ficasse. A mudança em seu comportamento foi súbita e total. A hospitalidade inicial foi substituída por uma irritação evidente. Clarice reafirmou que precisava ir embora. Enquanto ela se movia em direção à porta, o homem se levantou e se posicionou de forma a bloquear sua passagem. Ele não a tocou, mas seu corpo se tornou um obstáculo físico. O gesto foi sutil, mas a intenção era clara: impedi-la de sair. A fachada de turista receptivo havia desmoronado por completo. No lugar dele estava um homem hostil e controlador. Naquele momento, o medo de Clarice se transformou em uma constatação de perigo real e iminente. Ela não estava mais em um encontro. Estava em uma armadilha. Diante da ameaça, Clarice recuou. Ela se moveu de volta para o banheiro e trancou a porta. O som da fechadura girando foi o único ruído que quebrou a tensão. Encostada na porta, ela ouvia os movimentos do homem do lado de fora. A situação exigia uma ação rápida e calculada. Ela precisava de ajuda externa. Sua primeira decisão foi não ligar diretamente para a polícia. O risco de que Oscar ouvisse a conversa era alto e poderia escalar a situação para uma violência imediata. Ela precisava de um intermediário, alguém que entendesse a gravidade da situação a partir de uma mensagem curta e discreta. O nome que veio à sua mente foi o de sua colega de hospital, a doutora Joana. Clarice pegou seu celular. Ela sabia que Joana estava de plantão naquele horário. A ligação foi atendida rapidamente. A conversa foi breve e usou uma linguagem codificada, baseada em termos médicos e referências internas do ambiente hospitalar. Clarice não disse que estava em perigo.
Em vez disso, ela relatou um código de emergência em um endereço específico, o endereço do flat, em Copacabana. Ela mencionou um paciente instável e não colaborativo, um termo que Joana entenderia como uma pessoa agressiva. Do outro lado da linha, a doutora Joana processou a informação. Ela conhecia Clarice e sua capacidade de manter a calma sob pressão. A natureza incomum da chamada, o tom de voz controlado de Clarice e o uso de jargão hospitalar fora do contexto de trabalho foram sinais de alerta claros. Joana não fez perguntas que pudessem comprometer a segurança de sua colega. Ela compreendeu a urgência da mensagem implícita. Assim que a chamada foi encerrada, doutora Joana agiu. Ela se afastou de sua estação de trabalho e ligou para o número 190, o serviço de emergência da polícia. Ela repassou o endereço fornecido por Clarice e explicou a situação. Uma médica estava em um local com um indivíduo potencialmente perigoso e não conseguia sair. O pedido de socorro silencioso havia sido recebido e transmitido. Agora, Clarice precisava apenas esperar, trancada no banheiro, enquanto a ajuda estava a caminho. O tempo entre a chamada da doutora Joana e a chegada da viatura foi de menos de 20 minutos. Às 19h20, uma equipe da polícia militar chegou ao andar do apartamento. Do lado de dentro, a situação havia escalado. Clarice, ainda trancada, ouvia o som de pancadas fortes e repetidas contra a porta do banheiro. O homem tentava forçar a entrada. O barulho da madeira estalando era audível do corredor. Os policiais ouviram os ruídos vindos de dentro do imóvel assim que saíram do elevador. Eles se posicionaram e anunciaram sua presença em voz alta, ordenando que a porta do apartamento fosse aberta. Não houve resposta, mas as tentativas de arrombar a porta do banheiro cessaram. Diante da falta de cooperação e da evidência de um crime em andamento, os agentes forçaram a entrada no flat. Ao entrarem, encontraram o homem de pé, próximo à porta do banheiro. A madeira da porta apresentava marcas visíveis de impacto. Ele foi imediatamente abordado e imobilizado pelos policiais. A prisão foi efetuada em flagrante delito, com base na tentativa de arrombamento e na privação de liberdade de Clarice. Com o suspeito sob custódia, os policiais abriram a porta do banheiro. Clarice foi encontrada no interior do cômodo, fisicamente ilesa, mas em estado de alerta. O homem, que se identificava como Oscar, foi detido no local e conduzido para a delegacia. A ameaça imediata havia sido neutralizada. A investigação sobre o que realmente acontecia naquele apartamento estava apenas começando. Com o suspeito detido, o flat foi oficialmente declarado uma cena de crime. A área foi isolada pelos policiais para a preservação de evidências. Clarice foi conduzida para um local seguro, enquanto os agentes iniciavam a inspeção preliminar do apartamento. O objetivo inicial era documentar o estado do local e procurar por qualquer item que pudesse ser relevante para a investigação. Os policiais que iniciaram a vistoria notaram um forte odor químico no ambiente. O cheiro era penetrante e se intensificava à medida que se aproximavam do banheiro. Não era o aroma de um produto de limpeza comum, usado para a manutenção regular de um imóvel. Era um odor mais forte, cáustico, característico de uma desinfecção pesada. No interior do banheiro, a fonte do odor se tornou evidente. O cheiro de hipoclorito de sódio, popularmente conhecido como água sanitária, era inconfundível. A concentração do cheiro era maior perto da área do chuveiro, o mesmo local onde Clarice havia feito sua descoberta. Uma inspeção visual dos ralos, tanto do chuveiro quanto da pia, revelou marcas de uma limpeza recente e agressiva. O metal dos ralos estava mais claro em alguns pontos, como se tivesse sido esfregado com força. Havia sinais de que uma escova ou objeto similar foi usado para limpar não apenas a superfície, mas também o interior dos canos. A ação não era compatível com uma faxina de rotina.
Era uma limpeza metódica, focada em eliminar qualquer vestígio biológico que pudesse ter ficado retido no sistema de escoamento. A busca preliminar se estendeu aos outros cômodos do flat. O apartamento era impessoal, com poucos pertences. Havia uma mala com roupas, itens de higiene pessoal e um computador portátil. Nada parecia fora do lugar. A principal evidência, no entanto, era a tentativa clara de apagar vestígios no banheiro. Para os investigadores, a limpeza excessiva com hipoclorito era um indicador claro de ocultação. Com base nessa observação, o delegado responsável pelo caso acionou a equipe de perícia técnica. Era necessário que especialistas analisassem o local em busca de provas que a água sanitária não conseguiu destruir. A equipe de perícia técnica chegou ao apartamento. A responsável pela análise da cena era a perita Carla. Ela foi informada pelos policiais sobre a principal evidência, o fragmento encontrado no ralo do chuveiro. Clarice Rocha já havia fotografado o material, o que facilitou a localização exata do item. O trabalho da perita começou no banheiro. Utilizando uma pinça de precisão e luvas, Carla coletou o fragmento com cuidado. A peça era pequena e maleável, consistente com a descrição inicial. O material foi depositado em um recipiente estéril, devidamente selado e identificado para transporte ao laboratório. O procedimento foi documentado com fotografias detalhadas. No laboratório do Instituto de Criminalística, a análise começou. Sob o microscópio, a natureza do material foi confirmada sem margem para dúvidas. Tratava-se de epiderme humana. A suspeita inicial de Clarice, baseada em seu conhecimento médico, estava agora validada pela ciência. A análise, no entanto, revelou mais detalhes. Foram identificados resquícios de solução salina impregnados no tecido. Além disso, a perita encontrou micropartículas de fita cirúrgica aderidas à superfície da pele. A combinação desses elementos era incomum e altamente significativa para a investigação. Pele humana, solução salina e fita cirúrgica indicavam a ocorrência de algum tipo de procedimento médico ou paramédico realizado naquele local. Não era apenas um vestígio de violência comum, era a evidência de uma ação específica que envolvia materiais de uso clínico. A descoberta mudava a natureza do caso. O laudo pericial foi emitido no dia seguinte, 16 de fevereiro. O documento formalizou a descoberta e se tornou uma peça central na investigação. A confirmação científica não apenas corroborou o testemunho de Clarice, mas também forneceu aos investigadores uma nova direção. Eles não procuravam apenas um agressor, mas alguém com conhecimento ou acesso a práticas que envolviam instrumentos e materiais cirúrgicos. A perícia no banheiro havia sido concluída, mas a busca no apartamento continuava. O inspetor Rian, um policial experiente em investigações de campo, assumiu a vistoria dos demais cômodos. Seu método era sistemático. Ele não se limitava a procurar objetos em locais óbvios. Ele examinava a estrutura dos móveis, procurava por inconsistências em painéis de madeira e verificava o interior de armários e gavetas. A limpeza com hipoclorito indicava que o suspeito era metódico em ocultar provas, o que exigia uma busca igualmente metódica. No quarto, uma cômoda de madeira chamou sua atenção. Ao abrir a última gaveta, o inspetor notou que sua profundidade parecia menor que a das outras. A diferença era sutil, apenas alguns centímetros, mas suficiente para levantar suspeitas. Ele removeu a gaveta por completo do móvel. Ao inspecioná-la, confirmou sua suspeita. Havia um fundo falso, uma placa de madeira fina que podia ser deslocada. Dentro do compartimento oculto havia um pacote plástico. O inspetor Rian usou luvas para manuseá-lo.
No interior, encontrou várias compressas cirúrgicas. As compressas estavam manchadas com um material escuro e seco. A análise visual preliminar indicava se tratar de sangue antigo. As manchas não eram recentes, o que sugeria atividades anteriores à chegada de Clarice. O material foi fotografado, catalogado e enviado para o laboratório para análise de DNA. A descoberta era crucial. Ela provava que o procedimento que gerou o fragmento de pele não foi um evento isolado. O apartamento era usado de forma recorrente para atividades que resultavam em ferimentos e sangramentos. A evidência física se acumulava contra o suspeito. A investigação se expandiu para além dos limites do apartamento. Era necessário compreender a movimentação do suspeito dentro do edifício e confirmar a cronologia dos eventos. Para isso, os policiais buscaram o síndico do condomínio, um homem chamado Mauro. Ele foi contatado e prontamente cooperou com as autoridades, compreendendo a gravidade da situação. Mauro liberou o acesso completo ao sistema de câmeras de segurança do prédio. Os investigadores iniciaram a análise das gravações das últimas 48 horas. O trabalho era metódico, focado nos corredores, elevadores e na entrada principal do edifício. As imagens confirmaram a informação do registro da portaria. O suspeito, que se apresentava como Oscar, chegou ao prédio exatamente às 18 horas do dia 15 de fevereiro de 2020. Ele estava sozinho e carregava apenas uma pequena mala. A análise, no entanto, revelou mais do que apenas horários. Os policiais notaram um padrão claro no comportamento do homem. Ele se movia de forma a evitar o campo de visão das câmeras sempre que possível. Nas imagens do saguão, ele caminhava perto das paredes, mantendo o rosto parcialmente obscurecido. Ele optou por usar o elevador de serviço, uma área com menos vigilância eletrônica, em vez do elevador social. Este comportamento não era o de um turista comum. Era a atitude de alguém que deliberadamente buscava o anonimato e tentava não deixar rastros digitais de sua presença no edifício. As câmeras de segurança, que para a maioria dos moradores representavam segurança, para o suspeito eram obstáculos a serem evitados. A filmagem não mentia. Ela fornecia uma evidência comportamental que reforçava a suspeita de que suas ações eram premeditadas. Durante a perícia nos pertences do suspeito, a polícia apreendeu diversos itens. Entre eles, um computador portátil e um disco rígido externo, conhecido como HD. O equipamento foi encaminhado para o Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. Técnicos especializados iniciaram o trabalho de extração de dados, um procedimento padrão em investigações que envolvem dispositivos eletrônicos. O objetivo era buscar comunicações, registros ou qualquer informação que pudesse esclarecer as motivações do suspeito. O conteúdo encontrado no HD mudou completamente o rumo do caso. Não eram arquivos pessoais, como fotos de viagem ou documentos de trabalho. O disco rígido continha uma coleção de vídeos, organizados de forma metódica em pastas numeradas. O que esses vídeos mostravam era a verdadeira natureza das atividades do homem. As gravações exibiam procedimentos realizados em outras pessoas. As vítimas, homens e mulheres de diferentes idades, aparentavam estar sob o efeito de sedação leve. Elas estavam semiconscientes, com movimentos lentos e respostas limitadas ao ambiente. Em nenhum dos vídeos, as vítimas demonstravam ter consentimento ou consciência clara do que estava acontecendo. A câmera focava de perto em ferimentos e em intervenções que simulavam atos médicos. As imagens eram explícitas e gravadas com uma mão firme, indicando que o propósito era documentar a ação em detalhe. O cenário era sempre um quarto genérico, similar ao flat de Copacabana, adaptado para parecer um ambiente clínico improvisado.
A descoberta dos vídeos conectou todas as outras evidências encontradas no apartamento. O fragmento de epiderme, a solução salina, a fita cirúrgica e as compressas com sangue antigo não eram mais peças isoladas de um quebra-cabeça. Eram a prova material dos atos registrados no HD. O homem realizava procedimentos clandestinos em pessoas sedadas. A análise das pastas e dos nomes dos arquivos indicava um propósito comercial. O homem não apenas realizava os procedimentos, ele os gravava para distribuição. A investigação concluiu que ele traficava essas imagens. A hospitalidade e a fachada de turista eram apenas um método para atrair vítimas para um local controlado, onde elas seriam drogadas e filmadas. A reviravolta foi chocante para os investigadores. O caso, que começou com a denúncia de uma médica em perigo, se transformou na investigação de uma operação de exploração e produção de conteúdo ilegal. O suspeito não era apenas um agressor isolado. Ele era um produtor de material violento, com um método de operação definido e recorrente. A polícia agora tinha uma nova e urgente missão: usar as imagens do HD para tentar identificar as outras vítimas e entender a escala completa de seus crimes. Com a descoberta dos vídeos, todas as peças da investigação se encaixaram. As evidências físicas encontradas no apartamento, antes interpretadas como vestígios de um único ato violento, passaram a compor o quadro de uma operação sistemática. O quebra-cabeça estava montado, e a imagem que ele formava era clara e perturbadora. O fragmento de epiderme que Clarice encontrou no ralo deixou de ser apenas um indício isolado. Ele era a prova material dos procedimentos que o suspeito filmava. A análise da perita Carla, que identificou solução salina e micropartículas de fita cirúrgica no tecido, agora tinha uma explicação lógica. Esses materiais não eram acidentais. Eram adereços, usados para simular um ambiente clínico e dar autenticidade aos atos gravados. A solução salina era usada para limpar os ferimentos e a fita para fixar curativos, tudo registrado pela câmera. As compressas com sangue antigo, localizadas pelo inspetor Rian no fundo falso da gaveta, ganharam um novo significado. Elas não pertenciam ao incidente com Clarice. Eram a prova de que outros procedimentos haviam sido realizados naquele mesmo local em datas anteriores. O apartamento não era a cena de um crime único, mas um estúdio improvisado para a produção recorrente de conteúdo ilegal. Até mesmo a limpeza agressiva com hipoclorito foi recontextualizada. Não se tratava da tentativa de ocultar um crime impulsivo. Era um protocolo. Após cada sessão de filmagem, o homem executava uma limpeza meticulosa para eliminar qualquer vestígio de DNA, sangue ou outros fluidos biológicos. O objetivo era preparar o cenário para a próxima vítima, garantindo que o ciclo pudesse continuar sem deixar rastros. O modus operandi era claro: atrair, sedar, filmar e apagar as provas. A fachada de turista era apenas a primeira etapa de um processo criminoso calculado. A investigação policial não se limitou ao apartamento. Os detetives expandiram o escopo do inquérito para incluir o contexto do condomínio. Era necessário entender se a atividade criminosa havia gerado algum tipo de alerta prévio entre os vizinhos. Para isso, iniciaram entrevistas com outros moradores do edifício e com funcionários da portaria. Os depoimentos coletados revelaram um padrão de desconfiança que já existia antes do incidente envolvendo Clarice. Moradores relataram um fluxo constante e atípico de pessoas no apartamento alugado pelo suspeito. Eram descritos como hóspedes temporários, o que era comum em um prédio com muitas unidades disponíveis para locação por aplicativo. Contudo, o comportamento desses visitantes era incomum. Um relato se repetiu em vários depoimentos. Os hóspedes raramente eram vistos durante o dia.
A movimentação de entrada e saída se concentrava no período da noite, muitas vezes em horários tardios. Essa observação era consistente com o modus operandi do suspeito, que precisava de um ambiente controlado e sem interrupções para realizar as gravações. A luz do dia e a maior circulação de pessoas no prédio, como funcionários de limpeza e entregadores, representavam um risco para sua operação. A noite oferecia o anonimato e a discrição necessários. Os vizinhos descreveram a situação como estranha, mas não diretamente alarmante. A alta rotatividade em apartamentos de temporada era uma realidade no prédio, e a privacidade dos hóspedes era geralmente respeitada. A normalidade do aluguel por aplicativo mascarava a atividade criminosa. Ninguém suspeitava da natureza exata do que ocorria a portas fechadas. A desconfiança era genérica, ligada a uma sensação de insegurança gerada pela entrada e saída de desconhecidos. Os depoimentos dos moradores foram formalmente anexados ao inquérito. Eles não serviram como prova direta contra o suspeito, mas forneceram um contexto crucial para a investigação. As declarações demonstraram que a operação criminosa operava sob um véu de normalidade, mas que esse véu apresentava falhas perceptíveis. Havia sinais de alerta, mesmo que não fossem compreendidos em sua totalidade na época. O caso expôs a vulnerabilidade criada por um sistema de locação que, em nome da praticidade, muitas vezes carecia de supervisão adequada. A polícia divulgou a fotografia do suspeito para a imprensa. A exposição na mídia gerou resultados imediatos. Poucos dias após a divulgação, outras vítimas começaram a se apresentar na delegacia. Eram pessoas que haviam tido encontros com o mesmo homem, que também se apresentava a elas com o pseudônimo de Oscar. Elas o reconheceram de forma inequívoca nas imagens veiculadas pelos jornais e telejornais. Os depoimentos seguiram um padrão similar. As vítimas relataram ter sido convidadas para apartamentos de temporada, sempre com uma desculpa social. Muitas descreveram uma sensação de sonolência ou confusão após consumirem uma bebida oferecida pelo anfitrião. Elas tinham lacunas de memória sobre o que aconteceu durante parte do encontro. Nenhuma delas havia entendido a extensão do que havia ocorrido até verem o rosto do suspeito associado ao caso de Clarice. Os testemunhos fortaleceram a acusação, demonstrando que o suspeito agia de forma seriada e premeditada. O caso gerou uma reação direta da administração do condomínio em Copacabana. O síndico Mauro convocou uma reunião de emergência com os proprietários de imóveis. O incidente expôs as falhas de segurança do sistema de aluguel por temporada. Como resultado, o condomínio reforçou suas regras internas de forma drástica. O cadastro de hóspedes se tornou mais rigoroso, exigindo a apresentação de documentos de identificação com foto no momento do check-in. Foi estabelecido um limite para o número de locações de curta duração permitidas simultaneamente no edifício. O legado do caso, no entanto, ultrapassou os muros daquele prédio. A repercussão na imprensa levou a discussões sobre a segurança em locações por aplicativo em toda a cidade. Outros condomínios na zona sul do Rio de Janeiro revisaram seus próprios regulamentos. Foram criados programas de vistoria em apartamentos de temporada, com o objetivo de verificar se as unidades cumpriam as normas de segurança e se os locatários eram devidamente identificados. Uma das consequências mais visíveis foi a implementação de campanhas de conscientização. Cartazes de alerta foram afixados nas áreas comuns de diversos edifícios, como elevadores e portarias. As mensagens eram diretas. Alertavam os moradores para relatarem qualquer atividade suspeita e forneciam números de contato de emergência. O caso de Clarice se tornou um exemplo concreto dos riscos ocultos por trás da aparente conveniência das locações digitais, gerando um legado de vigilância e prevenção.
O caso de Oscar expôs uma realidade de exploração médica fraudulenta. A hospitalidade foi usada como uma fachada para a violência. A vulnerabilidade das vítimas era um elemento central. Elas buscavam conexões sociais através de aplicativos, um ambiente baseado em confiança mútua. O agressor explorou essa busca por interação humana para executar seus crimes. O anonimato proporcionado pelas locações de temporada foi a ferramenta que permitiu a repetição dos atos, longe da supervisão de hotéis tradicionais. O episódio levantou um debate sobre a responsabilidade das plataformas digitais e a segurança dos usuários. A facilidade de alugar um espaço por um curto período, sem uma verificação rigorosa de antecedentes, criou um ambiente propício para atividades ilícitas. O caso de Clarice Rocha não foi apenas um ataque individual, foi a manifestação de uma falha sistêmica. Isso levou a uma pergunta central, que permanece sem resposta completa. Quem realmente está por trás do chamado turismo em apartamentos de temporada? O episódio serve como um alerta sobre os perigos que podem existir por trás da conveniência digital e da privacidade oferecida por esses espaços. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.